Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença sempre carinhosa dos amigos que vêm nos envolver em abraço, em considerações, muito mais em função da amizade do que da novidade ou de alguma informação que vocês já não conheçam. Mas é sempre importante que a gente faça, dentro do estudo da doutrina espírita, o destaque dos pontos principais e possamos repeti-los para que no processo de repetição certos conceitos se incorporem ao nosso procedimento. Eu digo, você entrar na doutrina espírita é a coisa mais fácil do mundo, são alguns degraus daquela escada. Agora, a doutrina espírita entrar em você, são muitos momentos que você terá que viver para que ela verdadeiramente provoque a transformação na sua vida. Não basta apenas a informação, o conhecimento, se não houver a transformação, principalmente moral. E a transformação de todos nós a nível moral é quebrar uma série de paradigmas que nós trazemos de outras vidas que nós já vivemos, em outras culturas, em outras épocas, foram se incorporando conceitos dentro de nós que estão presentes no nosso psiquismo profundamente. Mensagens egoísticas, mensagem de orgulho, de etnia racial, de privilégios, de castas, que são arquétipos profundos do nosso inconsciente e que não serão varridos dali se não houver um novo tsunami que virá e arrastará com sua violência todas essas lembranças do passado, nos transformando em pessoas completamente diferentes do que nós já fomos. Como eu disse, para nós, de uma maneira geral, o passado foi fácil, o presente está difícil e o amanhã será impossível se nós não fizermos essas transformações. Então não é uma questão de apenas eu quero ou eu não quero, ligadas ao nosso livre-arbítrio, não. É uma questão de extrema urgência e necessidade. O espírito inteligente que percebe a realidade do mundo, percebe que o materialismo morreu. O seu gêmeo univitelínico, o consumismo, está ainda estertorando pelo mundo, mas não traz felicidade a todos aqueles que verdadeiramente pensam e sentem. Quando você ouve uma música e se apaixona profundamente, lembra de sentimentos que estão na sua alma antigas, como toda vez que eu lembro dos sentimentos que eu vejo que somos almas antigas, quando a música, algum lugar do passado é tocada, um pequeno trecho de Rachmaninoff, de sua sinfonia, ela nos traz lembranças de outras vidas, de outras almas, e saudade dentro do nosso coração de pessoas que nós amamos e que não estão mais conosco. Eles já partiram, eles já foram para outros mundos mais evoluídos, e nós, por estarmos francamente arraigados aos nossos preconceitos, ainda estamos aqui e sentimos saudades deles que já foram na direção do caminho da luz. Então cabe a todos nós apressarmos a nossa caminhada, apressarmos os nossos passos, assumirmos desafios que às vezes o próprio bom senso nos diz: tome cuidado, mas você acelera porque você está cansado de frear, você está cansado de ir devagar. Às vezes você precisa assumir situações tendo aquela vontade de fazer o bem, o desejo de amar os outros, mesmo que você saiba que você não terá retorno dessa oportunidade, aquilo que eu chamo de amor, chance zero. É chance zero de você receber algum retorno, mas faça a si mesmo, ame a si mesmo,
Dedique-se àqueles que você não tem muitas das vezes esperança nenhuma que eles entendam os seus atos, mas você fará por amor ao Cristo, por um verdadeiro Espírito que iniciou a transição planetária. Me desculpe ontem o Eduardo, mas a transição planetária começou com Jesus. Foi ele que há 2000 anos atrás veio a trazer esse mundo primitivo uma nova proposta evolutiva. Ele próprio, que não precisava reencarnar, assim veio e trouxe essa proposta de transição. Aqueles que me amam, aqueles que conhecerem a verdade, se libertarão. E nós estamos 2000 anos ainda patinando nessa verdade. Recebemos um aplicativo novo para a geração 4G, chamada Doutrina Espírita, que podemos abaixar no nosso celular a hora que quiser, que como um Waze, ele nos ensinará o caminho que devemos tomar em todas as horas. E hoje nós vamos falar exatamente disso, de um dos trechos da Doutrina Espírita que está muito bem explicada no livro Céu e Inferno. E eu digo, não existe livro mais próprio para o momento que nós estamos vivendo. Não tanto quanto ao céu, mas talvez mais próximos do inferno. Por isso que está esse calor que não passa mais. As pessoas vêm reclamar para mim e dizem, doutor, mas que calor? Eu falo, onde nós vamos vai ser mais quente. Fique tranquilo, aqui está bom. Onde nós vamos vai ser mais, e lá não vai ter ar-condicionado não, minha senhora. Então aproveite que aqui está quente, mas tem ar-condicionado. Onde nós vamos vai ser mais quente e não vai ter ar-condicionado. Desculpe a brincadeira, mas iniciando então o nosso trabalho, o Código Penal da Vida Futura está no livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, depois do capítulo 6º, iniciando o capítulo 7º, da primeira parte, Código Penal da Vida Futura, são 7 páginas com 33 pontos ou itens que Kardec, junto com os Espíritos, destacaram sobre a vida futura. Decididamente, o título mais adequado seria Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o subtítulo desse livro mesmo. Se nós colocarmos essa edição da LAC, ele mantém esse subtítulo, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque falarmos de céu e inferno, parece que é um local, uma região. Essa ideia de céu e inferno foi muito trazida por São Tomás de Aquino a partir do século XIII e muito divulgada pela Divina Comédia de Dante. Então, um estudioso católico e um pintor ou escritor famoso italianos divulgaram essa ideia do céu e inferno como locais específicos onde as almas que cometem os diferentes pecados ou aproveitam e divulgam suas virtudes estarão. O Espiritismo tem opinião completamente diferente sobre isso. O céu e o inferno é onde nós estivermos. Nós criamos o umbral e o nosso lar, onde nós vivemos ou viveremos. Então minha casa pode ser um umbral graças à minha própria atuação, minha maneira de pensar, minha maneira de sentir, minha maneira de conviver com aquelas pessoas. Ou então minha casa pode ser o nosso lar, guardado as devidas proporções, porque lá eu me dedico, eu amo aquelas pessoas, eu faço o meu melhor. Então onde eu estiver, o céu estará comigo, ou infelizmente onde eu estiver, o inferno estará comigo. Então sou aquela pessoa que todo mundo gosta de conversar, gosta de abraçar, gosta de conversar, pedir alguma opinião, algum conselho, ou sou aquela pessoa que todo mundo se afasta, não quer nem ver, chega perto, e olha quem chegou, não é? Aquele comentário. Então para nós o céu e o inferno é um estado mental, é uma psicosfera resultante dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e de nossas ações. Eu falo isso numa obra que contribui demais para que entendamos o livro Céu e Inferno, que é a contribuição de André Luiz no livro Ação e Reação. Então, se vocês acharem que esse texto
doutrinário é um pouco denso, e realmente o é, 33 itens, difíceis, trazem uma explicação melhor do Livro dos Espíritos, mas André Luiz, nesse livro Ação e Reação, junto com Hilário, passam 3 anos na Mansão da Paz, e lá eles atendem vários casos, inclusive o próprio diretor coordenador da mansão. Porque parece que nós acreditamos que os bons espíritos não tenham mais erros a expiar ou a reparar. Em função deles serem diretores, presidente, orador, a gente pensa que essa pessoa já está livre do ciclo vicioso. Mas não é verdade. Nós trazemos ainda grandes compromissos, grandes débitos a serem saldados. E não é outro nosso esforço em estar aqui, dirigindo, trabalhando, de ocupar a nossa mente com coisas sadias, com trabalho ao próximo, para, quem sabe, diminuir um pouquinho os nossos débitos perante a lei divina. Então, o Código Penal da Vida Futura fala não só da vida futura que nós teremos no plano espiritual, imediatamente após o nosso desencarne, nessa encarnação, como também das vidas futuras que nós teremos encarnados. Então, o Código Penal da Vida Futura não se restringe ao estado que estaremos após essa encarnação no plano espiritual, mas também as outras encarnações que nós viveremos em consequência dessa. E para isso, então, Kardec, junto com os Espíritos, nos trazem as seguintes orientações. Toda alma sofre na vida espiritual a consequência dos seus atos. Ora, aqui na Terra, igualmente, sofremos a consequência dos nossos atos. Isso é natural. A todo dever cabe o direito e vice-versa. E nós, em função do nosso livre-arbítrio, da nossa maioridade, teoricamente, deveremos ser responsáveis por tudo que a gente faz, quer aqui na Terra, quer no mundo espiritual. Só que existe a justiça humana e a justiça divina. A justiça humana não pune todos os crimes, principalmente se você usa colarinho branco, tem toga de juiz, você estará livre de toda e qualquer consequência dos seus atos, aqui na Terra. Mas no plano espiritual e em outras encarnações, a justiça divina jamais falhará e saberá encaminhar cada um dentro da consequência dos seus atos. Por isso, a primeira grande conclusão que todos vocês têm que descer daqui, passar naquele degrau e saírem pensando: não existem vítimas. Repitam comigo, por favor. Não existem vítimas, a não ser de mim mesmo. O tribunal da minha consciência é que me julga. Não existe um juiz supremo sentado num gabinete, batendo no martelo, culpado ou inocente. Não existe isso. Essa figura metafórica é criação humana. Na criação divina, o tribunal da nossa consciência é que nos julga. Isso já acontece aqui na Terra mesmo, quando nós cometemos alguma atitude extremamente desagradável, nós ficamos tão perturbados que, enquanto a gente não pede perdão àquela pessoa que a gente ofendeu, a gente não tem paz de espírito. Não é verdade? Imaginem cometer algum ato como um homicídio, como um suicídio, como uma traição, um adultério. Então são faltas extremamente graves e que, infelizmente, aqui na Terra, muitas das vezes, não teremos como pedir perdão às nossas vítimas pelos nossos erros. Então, no Código Penal da Vida Futura, Deus nos dá uma nova oportunidade de aproximar aqueles a quem fizemos mal, para, de certa forma, pedirmos a eles perdão dos nossos erros, dos nossos enganos. O estado feliz ou infeliz do ser humano, quer no mundo, do espírito, quer no mundo espiritual, quer aqui na Terra enquanto ser humano, dependerá da quantidade de imperfeições e da quantidade de virtudes acumuladas.
É óbvio, se o indivíduo está preso ao círculo vicioso, existem em nós dois círculos. O círculo vicioso, composto dos nossos erros, dos nossos pensamentos doentios, e o ciclo virtuoso. Eles estão em combate todos os dias e todas as situações. Os espíritos de luz já venceram o seu ciclo vicioso e nada mais lhes traz problema. Se colocarmos um copo de bebida aqui na mesa, não terá para ele nenhum tipo de atração. Infelizmente, um bolo de chocolate, que para nós é aquela tentação enorme, para eles também não terá a menor preocupação, porque eles estão livres da maioria das vicissitudes da Terra, estão libertos desse ciclo vicioso, ampliando isso mais para a sexualidade. Ao olhar uma pessoa, olha igualmente uma mulher e um homem, porque já está livre dos apelos naturais da carne. Então esse espírito já venceu seu ciclo vicioso e desenvolve suas virtudes, ampliando a cada vez mais seu ciclo virtuoso. É o que o Espiritismo tenta fazer, arrancar-nos desse ciclo que nós estamos arraigados há milênios e nos darmos intelectualmente, pela razão, motivos para que nós possamos cultivar nosso ciclo virtuoso. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser pago, quer nos sofrimentos na vida espiritual ou em futuras encarnações aqui na Terra. Isso para nós é óbvio. E a personagem que nós vamos estudar como consequência e exemplo prático desses ensinamentos, nossa querida Ivone Pereira, será um exemplo que nós usaremos de como uma pessoa pode errar, se arrepender, expiar e reparar os seus erros, que é a sequência que todos nós aqui estamos cometidos. Alguns já não têm mais erros. Quem é que acredita que está nessa categoria? Levante a mão, por favor. Que já não cometeu mais nenhum erro, já está zero bala, já não tem mais nada. Olha para trás no retrovisor, está tudo limpinho, só nuvem limpa. Então, os nossos erros obrigatoriamente levam-nos a uma situação sequente, que seria o arrependimento. É obrigatório esse arrependimento. Existem espíritos que ficam milênios nesse intervalo. Eles cometeram erro, se justificam perante os erros e não se arrependem de seus erros, infelizmente. Depois, vencido o arrependimento, nós temos a etapa da expiação, que todos vocês devem conhecer muito bem, as diferentes situações aqui na vida que nós vivemos, ligados a doenças graves, dificuldades financeiras, problemas mil, que são provas assim colocadas, mas que o livre-arbítrio do espírito não participou. Aí a diferença entre provação e expiação. São situações difíceis que eu vivo, mas que sou obrigado a passar. Você faz e aquilo não resolve. Você vira e aquilo não resolve. Ou seja, você precisa passar por um tempo essa situação de desequilíbrio que você está vivendo. E por quanto será esse tempo? Todo mundo me pergunta isso. Doutor, quando será que vai acabar essa minha doença? Eu não aguento, mas já tomei esse remédio que o senhor deu, eu já tomei aquele que o senhor deu, eu já fui no fisioterapeuta, eu já fiz acupuntura, eu já fui reiki, já fiz jorei, já fiz tudo que o senhor imaginar, eu já fiz e não melhora. Então, teoricamente, meu amigo, você não vai melhorar. O seu médico, infelizmente, não vai atender o seu chamado. É o Dr. JC. Ele não está disponível no momento. Dr. JC não vai poder atendê-lo, porque a agenda dele é bem difícil de marcar consulta com ele. Não é Dr. JC, é Dr. Jesus Cristo, não é? O médico de todos nós. Então, esse processo seu precisará de um tempo, para que então a falta seja recompensada por um tempo semelhante à dor e ao sofrimento que eu causei. Qual é o tamanho da minha dívida? O tamanho da dor e do sofrimento que eu causei. Qual é o tempo da minha dívida? O tempo da dívida que eu fiz os outros sofrerem.
é tudo proporcional. Eu sempre digo, um aluno quando pega o diploma, assim que ele se forma, ele sai correndo da escola e não volta mais lá. Um doente quando tem alta no hospital, ele não continua ali nem por um segundo. Ou seja, quando chegar no término das nossas aflições, nós saímos correndo, graças a Deus, estou curado. Então é porque ainda não chegou. Quando chegar, ela chegará. E será definitiva em muitas situações, se a gente tiver inteligência e não repetir os mesmos comportamentos. Então dessa forma eu poderei viver meus erros, poderei me arrepender deles, expiar dentro da mesma encarnação e ainda reparar. Vamos lembrar de Paulo de Tarso. Nossa querida Saula e eu somos devotos de Paulo de Tarso, coitado. Tanto ele ouve a gente pedir para ele nos iluminar nas horas de dificuldade. Eu tenho essa tarefa dada pelo próprio Chico, que disse para mim: Marco Antônio, todas as suas dúvidas estarão nesse livro. E me mostrou o Paulo Estevão. Você leia quantas vezes você quiser. Eu já estou na 7ª vez, tentando ver se eu consigo encontrar as respostas que às vezes eu preciso em minhas dificuldades. Então Paulo era um espírito evoluído, não havia a menor dúvida. Tanto que o Cristo vem pessoalmente convidá-lo, mas ele estava completamente desviado da sua tarefa. Vejam que a terra cria uma tal confusão na mente de espíritos evoluídos que pode desviá-los completamente do caminho. Então não somos só nós os perturbadinhos que aqui chegamos e nos confundimos. Mesmo os espíritos evoluídos, em alguns casos, podem chegar aqui e sofrer da terra tanta dificuldade, tanta pressão, que fazem escolhas tristes, como ele fez em relação a Estevão. Mas em seguida, ao ver Jesus, imediatamente ele se arrepende de tudo. Passa 3 anos no deserto estudando, espiando naquele momento, entendendo melhor todo o processo, e repara imediatamente, se transformando no campeão do Evangelho. Todo mundo vê que disputa o campeonato o ano inteiro, quando pega a taça lá, é campeão, não é isso que grita? Então Emmanuel dá esse título a Paulo, campeão do Evangelho. Ele não daria se ele não merecesse. Então imagine que numa mesma encarnação o espírito pode errar completamente, agir no assassinato de alguém, receber o convite pessoal de Jesus, expiar todos os sofrimentos que ele expiou e ainda reparar através do trabalho tão digno como ele fez. Então isso é possível para nós também. Não é só possível para Paulo. É que, guardadas as devidas proporções, nós ainda não temos a coragem necessária, a força necessária, mas potencialmente todos nós podemos tomar as mesmas decisões, as mesmas atitudes, gradual ao nosso processo evolutivo. Ninguém vai querer que você viaje 20.000 quilômetros a pé, como Paulo fez, visite mais de 15 países diferentes, seja apedrejado em várias situações, e por mais de 40 anos, 37 anos, tenha esse trabalho de divulgar o cristianismo. Não. Quer que você na sua casa seja uma boa mãe, um bom pai. Na casa espírita você trabalhe, assumindo o trabalho, a dedicação. Então isso é a relatividade evolutiva. Aos grandes espíritos, grandes tarefas. Aos espíritos mais simples, tarefas mais simples. Que a gente possa ir subindo gradativamente a nossa escada de Jacó, não é? Cada um dentro dos seus graus e a sua virtude dentro do seu trabalho. Diz-nos os Espíritos: o inferno está em toda parte, onde hajam almas sofredoras. O céu igualmente também está em toda parte, onde existem almas felizes. Se alguém olhasse aqui, iria pensar que nós estamos no céu ou no inferno agora? Estamos no céu. Nossas almas estão felizes. Nós estamos reunidos por bons propósitos. Nossos corações estão alegres. Deixamos de lado as preocupações da matéria e aqui estamos enriquecendo a nossa alma, nos preparando para a evolução espiritual, que é a nossa primeira missão. A primeira missão de cada
espírita, ou cada espírito encarnado, é a sua evolução espiritual. Eu, Geraldo, há quase 10 anos, estamos discutindo esse tema. Se nós podemos ser chamados missionários ou tarefeiros. Eu sou da turma dos tarefeiros e ele é da turma dos missionários. É claro, né? Para ele é muito mais fácil, né? O Geraldo já é missionário, claro, e eu do tarefeiro. Por quê? Missão é uma tarefa de alto valor espiritual. Eu sempre assim considerei. Então, se eu como, bebo, durmo, trabalho, faço as minhas coisas, isso são tarefas, não são missão. Mas daí, lendo melhor, entendendo melhor a ocupação e missão dos Espíritos, no livro dos Espíritos, eles dizem, todos têm uma missão. E logo em seguida eles dizem, a paternidade e a maternidade é uma missão? Eles dizem sim. Então, ao lado da missão, da nossa evolução espiritual, nós temos a chance de, dentro de casa, encontrarmos a nossa missão. Vocês estão entendendo a importância do lar? Por que os Espíritos repetem tanto da família? Eles são insistentes em todas as mensagens de dizer que a família, o lar, é a fábrica do caráter e do sentimento, como nos diz Emmanuel no Consolador, e que a família deve ser regida pelos princípios do amor. Quando a família for regida pelos princípios do amor, todos os problemas serão solucionados. Só que ele não disse quando. Assim como ele disse, a evolução é fruto do tempo. Aí ele acrescenta, infinito. Então o roteiro, quando a gente lê sobre as mensagens do nosso querido Emmanuel, ele diz que a evolução é de acordo com o esforço de cada um. Então se você faz um esforço maior, teoricamente, seu tempo seria menor. E aqueles outros que ainda demoram, se retardam, evidentemente será um tempo maior. Mas todos seremos perfeitos. Questão 116 do Livro dos Espíritos. Você tem aquele cunhado chato, você tem aquele irmão que você não gosta, mas pense que ele será perfeito. Veja que coisa interessante. É o que eu chamo de lei de perfectibilidade compulsória. Ou seja, Deus nos criou para sermos felizes. Só que Ele dá a nós o trabalho de conquistar essa felicidade. Não é varinha de condão, não é um estalar de dedo, escolher preferidos. Não é. O santo, o espírito iluminado, conquistou sua evolução com seus esforços. Então, por mais que a mãe ame seu filho, por mais que a esposa ame o seu marido, ela não poderá transferir sua evolução espiritual para ele. Pega lá o celular e fala assim, deixa eu passar esse arquivo aqui para você. Coloca um celular no outro e passa o arquivo para ele no Wi-Fi. Não dá. Evolução espiritual não é assim. É algo conquistado com muito mais luta, com muito mais dificuldade. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Muita gente confunde misericórdia e justiça. Deus não. Na sua maneira de ser, existem momentos de perdoar e existem momentos de julgar. Não deixe que a bondade responda a todas as questões. Não. Perdão em todas as questões? Não. Certas horas é preciso a justiça. Certas horas é preciso o caminho mais difícil e mais penoso. Seguindo adiante, apenas terminando esse primeiro passo para entrarmos na análise da nossa querida Ivone Pereira, o bem e o mal são praticados pelo indivíduo, pelo seu livre-arbítrio. Não existe arrastamento irresistível ao mal. Todo mundo me pergunta, mas doutor, a pessoa nasce numa favela, numa comunidade, onde o pai dela é traficante, o irmão dele é traficante, o vizinho dela, ela não está tendo um arrastamento para o mal? Sim, um arrastamento para o mal, mas não absoluto. O arrastamento relativo. O fato dela ter nascido lá já mostra que ela precisa daquele meio ambiente adverso. Questão 95 do Consolador. O meio ambiente, em alguns casos,
é a prova expiatória para o Espírito. Então não existe arrastamento ao mal, como não existe arrastamento ao bem. A mãe faz caridade, trabalha, o pai trabalha, todos trabalham, e o filho é um vagabundo, não quer saber absolutamente de nada, é o come e dorme, é o neném, ele nem estuda e nem trabalha, né? Ele é o eterno neném, meu neném que a mãe fala, ele é um neném, quer dizer, ele nem estuda e nem trabalha, não faz nada, fica dentro do quarto lá. Então, esse momento, essa situação, para ele, é extremamente desfavorável, porque ele está tendo um ambiente propício à sua evolução. E se ele não aproveitar, ele terá um ambiente não propício à sua evolução, como consequência dos seus próprios atos. Não existe castigo. Não existe castigo. Não existem vítimas. Não existe punição. Não existe sorte, não existe azar. O que existe são consequências das leis de Deus, que nós podemos usar a nosso benefício ou deixar que a dor e o sofrimento faça o seu papel. Tá bom? Então, nesses primeiros 30 minutos que aqui estivemos dentro desse análise, vamos dar sequência agora a um espírito muito conhecido de todos nós, e que recebemos nos últimos anos. Um livro que foi proibido de ser publicado enquanto ela estava viva, e o plano espiritual autorizou que após 30 anos do seu desencarne, esse livro fosse publicado. Ele chama Leila, a filha de Charles. Alguém de vocês já leu esse livro? Não. Lindíssimo, lindíssimo. Vou falar com o Adriano para que ele possa trazer aqui para vocês, que é um livro que faltava da vida da Ivone Pereira. São 5 encarnações onde ela se envolve com Roberto de Carnalejas, Henri de Numies. São 5 encarnações narradas: Voragens do Pecado, Dramas da Betânia, Cavaleiros de Numies. E nessa última encarnação foi proibido de falar enquanto ela estivesse viva, porque tinha sido a última anterior a ela viver como Ivone Pereira. Existem trechos desse livro, tanto no Memórias de um Suicida, que é considerado um dos 10 maiores livros da doutrina espírita. Aqueles que querem estudar profundamente a doutrina espírita têm que ler esse livro e estudá-lo profundamente, que é um livro maravilhoso, difícil, triste, você vai chorar junto com ela. E o que é pior, na época que ela escreveu, ela ainda não tinha certeza se ela tinha estado lá diretamente ou se era o autor do livro espiritual que tinha estado lá. E para a tristeza dela, ela estava na câmara ao lado dele, 10 anos sofrendo torturas no plano espiritual após o seu segundo suicídio. Então ela passou de 1887 a 1897 torturada nesse vale sinistro, antes de reencarnar na encarnação atual. Então, o que nós vemos analisando a nossa querida Ivone Pereira no trecho onde ela foi Leila? É lindíssimo esse livro. Ela aparece ao seu pai Charles, no momento onde ele está em reunião espiritual, e diz a ele: Charles, eu quero reencarnar, eu quero voltar como sua filha, por favor, me dê essa oportunidade. Nessa época ele estava em Paris, ele vem de novo à Espanha, reencontra sua antiga noiva, casa com ela para ter Ivone ou Leila como sua filha única. A cria como todo mimo, num verdadeiro castelo, princesa, com todos os luxos imagináveis e inimagináveis. Por volta dos 18, 19 anos, ela resolve casar com o Roberto de Carnalejas, médico. Tem com ele uma filhinha chamada Leila ou Lalita, segundo outros, talvez melhor esse apelido, que era o mesmo espírito do qual ela já havia, quando se suicidado na Bretanha grávida. Esse espírito
estava junto a ela. Ela não sabia que estava grávida quando se suicidou atirando nas águas do mar. É o mesmo espírito que volta, e o seu marido é o mesmo marido em 4 encarnações seguidas. Se vocês acham que estão sofrendo martírio, imagina você saber que é o seu mesmo marido há 4 encarnações seguidas. A Roseli aqui falou, para mim não tem problema, eu amo o Miguel, eu amo. Não é linda ela? Não é linda? É linda, por isso que ela está aqui. Esses dois são apaixonados, não tem jeito. Eu conheço eles desde os 15, 16 anos. É um caso de paixão, coisa mais linda, mais maravilhosa dessa casa. Então, a nossa querida Leila, infelizmente vaidosa, extremamente orgulhosa, sedutora, muito linda, tocava piano de forma excepcional. Um rapaz, na festa do seu aniversário, a convida para que ela seja pianista da orquestra em Paris. Ela morava entre a Espanha e Portugal nessa época. Mas ela era casada e tinha filho. Como ela iria deixar a sua família para viver junto a essa aventura, do qual ela adorava tocar as músicas de Chopin, do qual ela sempre foi apaixonada? Dizem até que ela chegou a conhecer pessoalmente Chopin viva. Era de uma das suas alunas quando ele estava vivo. Então, todo esse drama, ela resolve então abandonar a família e seguir sua carreira artística. O marido fica terrivelmente decepcionado, estudava os primeiros estudos sobre o bacilo de Koch, transmissor da tuberculose, acaba contraindo tuberculose, passando para a filha, e em alguns meses os dois falecem. Quando ela volta para casa depois da turnê, o marido havia falecido, a filha havia falecido e o pai, que era Charles, que havia voltado, casado, para ter ela educado, ajudado, tem ela nessa situação. Ela pega desesperada, vai à beira do rio Tejo e se suicida, jogando nas águas do rio, totalmente vestida, com seus vestidos lindos, maravilhosos, em 1887. Aí então ela é levada ao plano espiritual, passa esse momento e reencarna como a nossa querida Ivone Pereira. Vamos ler a ficha reencarnatória dela. Lembrando que todos vocês, todos nós, temos uma ficha dessa. Alguém quer ver a sua ficha lá no plano espiritual? Eles estão abrindo hoje uma oportunidade. Eles estão abrindo, quem quiser aqui, põe o nome ali na listinha, que você vai ter acesso à sua ficha reencarnatória antes de você reencarnar, para ver lá quem verdadeiramente você é e que compromissos. Mais importante do que ver quem a gente foi, é saber que compromissos eu assumi e que preços eu terei que pagar no momento atual. Então vamos lá. Não, isso aí não é bom saber. Deixa para lá. Então vamos ver aqui. Página 227 do livro, 231, desculpe, a sua ficha kármica antes da reencarnação atual. Seu nome, Leila de Vilares Montalbán, nascida em 15 de 10 de 64, suicidou-se em 1887. É interessante isso, porque a programação da vida dela era para ela viver mais 42 anos do que essa data que ela se suicida. Então ela era para morrer com 65 anos, nessa vida onde ela era Leila. Mas ela se suicida aos 23. Então fica devendo 42 anos para a espiritualidade. Nós sabemos que essas mortes na infância, mortes na adolescência, mortes traumáticas, não provocadas por si mesmo, são resgates de espíritos suicidas que partiram em outras vidas antes do tempo e terão que viver 5, 10, 7 anos, como foi o netinho do Lula, provavelmente, e outras crianças que partem de doenças que eles não provocaram. O que ele fez para morrer de meningite meningocócica tipo B, sepse em 4 horas de internação ao pronto-socorro? Eu já tive dezenas de casos desses em minhas mãos. Trabalhei 30 anos em pronto-socorro, septicemia, nos lugares onde eu trabalhei era extremamente comum. E nas primeiras 12 horas você ainda tem condições de tratar esses casos
muitas das vezes nem 12 horas, 6 horas, você já perdeu o paciente. Então veja, o que esse espírito fez para causar a sua própria morte? Nada, absolutamente nada. É o resgate, provavelmente, de um suicida que desencarnou anos antes do que devia e paga numa morte não voluntária, não desejada, o resgate. A partir daí ele está livre. É importante que nunca a gente veja como castigo, como punição, mas sim como educação e liberdade. Deus quer a nossa liberdade, a nossa vitória, a nossa evolução, nem que seja por esses caminhos obscuros. Eu chamo o lado B da evolução, que é a lei da destruição. Quando nós lemos o livro dos Espíritos, esquecemos que a lei da destruição é a lei de Deus. É o lado B da história. A gente só canta o lado A, do amor, do carinho, do perdão, mas existe um lado B, onde às vezes a dor e o sofrimento são os principais agentes evolutivos na vida de alguém. E diz aqui, tempo desperdiçado, 42 anos, ela desencarna. Danificou seus pulmões, seu perispírito, seu centro cardíaco, agravantes é reincidente no suicídio, despertava paixões levianas e levou outros ao próprio suicídio. Qual será o seu plano de ação para a próxima encarnação? Reencarnar numa família pobre e humilde, desencarnar aos 42 anos, ela não desencarnou, ela sofreu uma operação cardíaca e viveu mais 42 anos, é a moratória mais completa ou mais extensa que eu conheço. A maioria das moratórias é 5 a 10 anos, que os espíritos conseguem uma cota de energia vital extra, às vezes retirada da natureza, retirada de outros médiuns, para viver além alguns anos do que estava previsto. Mas Ivone Pereira viveu 42 anos como moratória devido ao seu trabalho e à sua luta junto aos livros maravilhosos que ela escreveu. E dizem assim: terá a mediunidade ostensiva como consequência da flexibilidade excessiva do seu espírito e matéria. Nunca aceitou a religião, então terá que trabalhar para a religião todos os dias de sua vida. E já que desrespeitou o seu marido e não foi boa mulher, jamais casará. Existe punição aqui? Existe castigo aqui? Ela reclamou para o doutor Bezerra quando estava vivo. Doutor Bezerra, deixa eu namorar. Doutor Bezerra, deixa eu casar. Veja como os espíritos superiores, coitados, eles também passam situações difíceis. Se ele dissesse para ela, você não pode, por isso, coitada, ela ia ficar assustada. Então, não, filha, tenha paciência. É a resposta que eles dão para nós, não é? Quando a gente vai pedir, filha, tenha paciência. É assim mesmo, vai dar tudo certo, né? Aquela resposta genérica, todo mundo reclama, poxa, eu fui lá e o Espírito só me deu resposta genérica, ele não falou nada específico do meu problema, graças a Deus. Porque se ele tivesse falado, você ia sair de lá arrasado. Então é preferível uma resposta genérica, que a gente vai levando. Imagina se ela soubesse tudo disso antes dela reencarnar, ou então logo quando ela começou na doutrina, aos 11, 12 anos, ela tinha uma mediunidade ostensiva, seu pai era espírita, uma pessoa simples, mas logo levou para desenvolver a mediunidade, reconhecendo nela os sinais ostensivos da prova que ela trazia. Ela mesmo dizia que a sua mediunidade era expiatória, ela dizia, porque ela via nos seus desdobramentos os lugares onde ela ia. Você fala, caramba, eu vou em cada buraco que eu só posso ter uma mediunidade expiatória, não é verdade? Se eu fosse um espiritual, eu ia num lugar melhor, mas eu vou em cada lugar difícil. Então ela mesmo se colocava como uma mediunidade expiatória. Então vejam que a reparação, que é a última fase, primeiro qual é? Erro. Segundo, arrependimento. Terceiro, expiação. E o quarto estágio, reparação. Então nós aqui provavelmente estamos nesse estágio. A grande maioria de nós estamos reparando os nossos erros. E cada um repara de um jeito. Então um repara pela mediunidade,
No meu caso específico, desculpe dizer, a adoção se transformou numa maneira de eu reparar os meus erros e dividir para aqueles espíritos ao qual eu era devedor aquilo que eu devo ter tirado deles. Então é o mesmo caso de Adelino Correia. Quem lê o Ação e Reação, capítulo 16, tem 3 filhos adotivos, e o terceiro é o próprio pai que ele incendiou. Eu não quero saber o que eu fiz com os meus filhos, graças a Deus. Mas pelo menos a coisa vai indo, né? Vai indo, né, Geraldo? Tentando aí resolver. Então cada um repara ao seu jeito. Um repara na solteirice, dedicado ao trabalho aos seus parentes, familiares, às obras de caridade. Um repara tendo espíritos dificílimos dentro de casa, que foram nossos cúmplices, nossos comparsas, que nós de alguma forma nos arrependemos e já conseguimos ser um pouco melhores que eles, para podermos ser pai e mãe deles. Mas eles ainda vêm nos cobrar as atitudes, porque fomos nós, muitas das vezes, que os induzimos aos erros que eles cometeram. Não existe arrastamento irresistível, mas muitas das vezes nós conseguimos convencer pessoas a fazer o mal. Assim como hoje nós temos que convencê-las a fazer o bem, a frequentar o centro espírita, a fazer a caridade, a trabalhar no passe, na mediunidade, não é? Então, a maioria de nós está no 4º nível do Código Penal. O Código Penal é educativo, ele não é punitivo. A maioria de nós está nesse código pelos nossos erros. Então, de alguma forma, nós estamos em busca dos nossos acertos. À medida que eu acertar, eu automaticamente estou livre do meu Código Penal. Se eu não cometer novos erros, senão eu entro de novo no mesmo ciclo dessas situações, com um agravante. Qual é o agravante de hoje? Qual é o agravante de hoje? Se eu cometer algum erro, qual é? O conhecimento. Porque antes eu podia dizer que eu desconhecia as leis de Deus. Minha religião era muito ortodoxa, não se comentava desses assuntos. Fui muçulmano, fui protestante, fui católico, ia lá, confessava lá, o padre rezava 2 Ave Maria, embora estava crente que eu estava livre do pecado. Ora, se fosse assim, era uma beleza, pô. Eu até queria... Não, só não volto porque tem que pagar 10%. Esse é que é o problema. Ser espírita para muita gente é porque é mais econômico. O cara não paga o dízimo. Então muita gente é espírita porque não paga o dízimo. Se cobrasse o dízimo, metade do espiritismo ia embora. Mas como não cobra, então o cara não fica na doutrina. É mais barato, mais econômico. Bom, nós vamos dizer assim, de maneira objetiva, o Código Penal é educativo. Ele visa a recuperação de quem errou e não a punição de quem errou. E para recuperar eu preciso reparar o mal às minhas vítimas. Então toda reparação é, de certa forma, fazer o bem a quem nós, direto ou indiretamente, fizemos o mal. Então nossa querida Ivone Pereira reencarna, trabalha, se dedica, nunca casou, se dedicou a vida, não teve casa própria, sempre morou junto com seus irmãos, sua irmã até o fim da vida, nunca teve filhos, uma vida extremamente difícil, e ao desencarnar dizia a todos aqueles que sentia que o tribunal da sua consciência a tinha perdoado de todos os seus erros. Será que nós podemos dizer o mesmo? A brincadeirinha do espelho. Vamos lá, pôr espelho na nossa frente e diga: espelho, espelho meu, tem alguém mais perturbado do que eu? Não é? Então está na hora, porque o amanhã nós ainda podemos garantir e trabalharmos em nossos conceitos e oportunidades para nos recuperar desses erros. A doutrina espírita é maravilhosa por isso, porque ela nos dá todos os dias uma oportunidade. E no Batuíra ainda mais. Porque qual é o lema dessa casa? Reparar pelo trabalho é maravilhoso.
Ainda mais sem eu saber que aquelas vítimas que eu causei lá na Brasilândia, eles estão lá. E quando eu olhar a eles, eu não vou reconhecê-los. E ele não vai me reconhecer. Então fica fácil eu amá-lo, fica fácil eu beijá-lo, fica fácil eu agradecer a ele, dar um sapato que não fui eu que comprei, dar uma calça que não fui eu que comprei, dar um prato de sopa que não fui eu que fiz. Então vejam que maravilha a casa espírita. Ela é essa oficina de trabalho a nos oferecer oportunidades de reparação com as nossas vítimas. Vejam que maravilha. Isso tem lá nos desencarnados. Vocês acham que os espíritos que se comunicam aqui na segunda-feira, na reunião, não tem nada a ver com os médiuns? Não tem nada a ver com as pessoas que frequentam? Óbvio, eles têm tudo a ver. Eles estão aqui por nossa causa, muitas das vezes. Eles nos seguem. A sintonia ao pensar, ao desejar, é automática. Então nossas vítimas encarnadas ou desencarnadas nos procuram para saber em que estado espiritual nós estamos. Se nós estamos em trabalho, em dedicação e amor, evidentemente que isso é uma oportunidade maravilhosa de redenção nossa e deles também. Porque o nosso exemplo será para eles um incentivo. Se no passado nós os desviamos do caminho, agora nós estaremos recolocando-os no bom caminho, que é o caminho do bem. Então o tribunal da nossa consciência nos dirá: parabéns, meu filho, parabéns, minha filha, valeu ser espírita e valeu conhecer a doutrina, porque esse conhecimento produziu a transformação tão necessária. Muito obrigado. Agradecemos muito ao Dr. Marco Antônio. Suas palavras com certeza vão povoar a nossa mente durante essa semana. Fica aqui a nossa homenagem a Kardec, proposta por ele mesmo na escolha do tema, homenageando essa obra fundamental de Allan Kardec, que é o livro O Céu e o Inferno. Nós agradecemos muito sempre a sua presença no ciclo de palestras. E nós vamos agora dar a nossa homenagem, o nosso abraço simbólico de todos nós. Queremos abraçar tanto os artistas que fizeram aqui a nossa abertura musical, quanto o Dr. Marco Antônio. Então eu vou pedir para a Célia entregar para a Clélia, por favor, a nossa lembrança, fica o nosso agradecimento, o nosso abraço. Pedir para a Soninha entregar para a Dona Toninha a nossa lembrança. Por favor, fica aqui as nossas palmas, o nosso agradecimento. E eu vou pedir ao Geraldo, daqui à mesa, que entregue ao Dr. Marco Antônio, porque eles formam uma dupla querida aqui no Grupo Espírita Batuíra.